eu esqueço, gente. Prontinho. Queridos, nós falávamos na aula passada, na verdade nós viemos de uma sequência de umas 2 ou 3 aulas, falando sobre o contexto final da Guerra Fria, né? Que foi caracterizado ali pelo processo de globalização. Eu estava até hoje, dando uma olhada, assim, entre uma aula e outra, eu sempre dou uma olhada no Instagram, vejo se tem alguma mensagem e tal. Eu estava vendo eu sigo um professor de geografia que trabalhou comigo, e aí ele postou uma charge muito maneira. Eu não sei, eu vou mostrar aqui no computador, mas não sei se vocês vão conseguir enxergar. A legenda da charge é a seguinte: a globalização atinge o mundo todo, mas não a todos os lugares. Essa imagem aqui. Vai ficar. Nossa, a claridade atrapalhou horrores. Que a janela aqui está aberta. Acho que vocês não vão conseguir ver. Qualquer coisa eu envio essa imagem na agenda Edu, tá bom? Vai lá, Felipe, fica à vontade. Felipe falou que vai beber água. Essa imagem, explicando ela para vocês, é a imagem de um garoto que parece que mora na periferia, né? Pela moradia, pelo lugar, né? Onde está sendo retratado onde ele está, né? E ele fala assim, professor, desculpa, professor, mas aqui eu não escuto. E aí, lá no fundo, numa parte mais de cidade, tem um sinal de Wi-Fi sendo emitido. Traduzindo essa charge, basicamente, não tem um autor dessa charge, mas a gente consegue entender que nesses tempos de EAD, de ensino à distância, existem aquelas pessoas que estão excluídas desse processo. E isso é bem emblemático da globalização. Eu lembro que eu comentei com vocês nas nossas aulas anteriores sobre globalização, que eu lembro que tinha um subtópico assim no nosso resumo. A globalização de fato integra a todos, ou algo do tipo. Ou seja, a globalização ela promoveu uma integração do mundo, mas está todo mundo integrado a esse processo? Estamos de fato todos conectados? Obviamente que não, como é que está exemplificado aqui por essa charge. Esse menino que mora numa área mais periférica, que está sinalizando que não tem acesso ao Wi-Fi e, portanto, ele não consegue assistir a aula. E aí a legenda é essa, uma frase do Milton Santos que fala: a globalização atinge o mundo todo, mas não a todos os lugares. Ou seja, os países estão integrados, mas alguns lugares não estão. O conceito de lugar, e aí recobrando as nossas aulas iniciais de geografia desse ano, o conceito de lugar tem a ver com uma identificação, com uma afinidade que você tem com um determinado espaço. E normalmente, o lugar, o seu primeiro lugar na sua vida, é o lugar da sua residência. Então, quando fala aqui que o mundo está integrado nesse processo de globalização, mas nem todos os lugares estão, é porque existem alguns lugares onde as pessoas moram que não têm acesso a essa rede técnica necessária para que o indivíduo esteja integrado de fato a esse processo globalizante. Eu achei bem interessante, depois eu compartilho com vocês na agenda Edu. E aí, puxando esse fio da meada de globalização, hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que ano passado, no segundo ano, eu já tinha falado com vocês. Ano passado nós falávamos um pouco sobre a economia norte-americana, falamos um pouquinho sobre a economia chinesa, e esse ano nós vamos aprofundar um pouco para entender como que Estados Unidos costurou a sua política interna, contribuindo para que hoje fosse destacado como a principal potência hegemônica do mundo, e como, na aula de China, que vai ser daqui a alguns dias, como que a China tem ameaçado esse posto dos Estados Unidos. Tranquilo? Então, em algum momento, por exemplo, não hoje, mas na aula de semana que vem, que vai ser a segunda parte da aula sobre Estados Unidos, tipo, de repente vocês vão falar: ah, Hannah, você já falou disso ano passado. Porque, na verdade, essa aula desse ano vai ser um aprofundamento do que nós já tínhamos falado brevemente no ano passado. Tranquilo? Então, mais uma vez, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Deixa eu compartilhar. Que eu fiz um materialzinho bonitinho aqui. Pronto, agora sim. Que aí eu já envio hoje também. Hoje vocês vão receber 10 mil mensagens minhas, gente. Preparem-se na agenda Edu. Essa primeira parte que nós vamos falar hoje sobre Estados Unidos, porque eu disse que dialoga um pouco com essa charge que eu acabei de interpretar aqui junto com vocês. Quando nós falamos em globalização, em agente da globalização,
papel dos estados nacionais, como nós havíamos falado nas aulas anteriores, é importante entender que os Estados Unidos, enquanto o principal estado nacional e que gerencia essa lógica da globalização, é importante e necessário e fundamental que nós venhamos entender como que houve essa transposição de um país, que até então era uma colônia, a se tornar um país, e um país hegemônico não apenas regionalmente, ou seja, exercendo influência não apenas na América, mas também em várias outras partes do mundo. Então, a aula de hoje, essa aula inicial, era um pouco até com dados muito históricos. Em algum momento você vai falar, caraca, Rano, isso aí é aula de geografia ou de história? Porque é importante nós entendermos essa recuperação, fazermos essa remontagem histórica para entender como que os Estados Unidos se construiu e chegou até o que é hoje. Antes disso, eu vou até dar uma dica para vocês, até um livro que eu gostaria de ler. Não sei vocês, gente, mas eu fiz a promessa que nesse período de quarentena eu ia ler pra caramba, assim. Na verdade, esse ano eu já tinha colocado uma meta pessoal que eu iria ler um livro por mês. Obviamente, não estou conseguindo seguir. Janeiro eu consegui ler um livro. Março e abril, fevereiro, março e abril, eu consegui ver muitas séries interessantes, filmes também muito legais, enfim, com cunho geográfico, sociológico, histórico, enfim, bem interessante. Mas um livro que eu comprei também, até tá aqui, eu acho. Eu tô cheia de dicas hoje, gente. 2 livros que eu comprei agora, nesse período, que eu tô muito afim de ler, não sei se eu vou ter tempo e cabeça para ler, mas é esse aqui, do Darwin Sem Frescura, tem mais a ver com biologia do que outra coisa. É um assunto que eu, quando era estudante, eu odiava. Mas é daquele blogueirinho não, youtuber, chamado Pirula e um jornalista, Reinaldo José Lopes. E eles tratam das ideias de Darwin a partir de assuntos contemporâneos. Então, fala sobre homossexualidade, sobre as nossas escolhas, enfim, fala sobre isso. E esse aqui do Giovanni Arrighi, que fala sobre China. Eu vou comentar sobre ele um pouco nas nossas aulas de China. Mas o que eu queria falar é sobre um livro que eu não tenho, mas eu estou muito afim de comprar e ler, que é o livro do Leandro Carnal. Leandro Carnal ficou famosinho nos últimos anos. Ele está naquela linha de filósofos que ficaram famosos esse ano, né? Junto com o Pondé, junto com o Clóvis de Barros Filho e tal. O Leandro Carnal ele tem um livro que fala assim, o título é História dos Estados Unidos, eu acho que é isso, se eu não me engano, em que ele fala muito dessas coisas que nós vamos falar aqui, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos parar de lero-lero e vamos começar de fato a aula. Deixa eu só olhar o chat, que eu vi que vocês falaram alguma coisa comigo. Não, né? Bruno fala, Bruno, eu abro aqui o chat, a primeira mensagem que aparece é a sua, falando um nome que eu não vou repetir aqui para não dar ibope e ficar gravado na aula aqui, tá? Vou nem repetir esse nome. Felipe falou, eu tive um sonho de estar lendo um livro, fiquei com um pouco de orgulho comigo, depois eu acordei e me decepcionei. Ué, vamos colocar esse sonho em prática, Felipe. Freud, olá. Bruno, pelo amor de Deus, né? Nossa, só nome pesadíssimo, que eu nem me atrevo a repetir aqui. Mas, enfim, vamos lá, queridos. Então, vamos fazer essa remontagem histórica do que é essa hiperpotência Estados Unidos. Quando nós falamos em Estados Unidos da América, é muito comum, obviamente, não é errado, nós lembrarmos que nós estamos falando em um país que consegue se destacar em diversos setores. Seja na produção cultural, seja na questão econômica, seja na questão militar. Mas muitas vezes nós ignoramos as contradições existentes dentro do território estadunidense. Como assim as contradições? Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos é tudo isso no quesito positivo, é necessário que nós venhamos destacar que os Estados Unidos também é um país, por exemplo, que conta com inúmeras desigualdades internas. É claro, assim, né? Hoje, dia 22/4, nós estamos falando de um contexto de mundo que está sofrendo um impacto, principalmente
econômico, né? Não principalmente, mas um grande impacto econômico causado por essa crise do coronavírus. Então, vocês com certeza estão ouvindo aí falar que grande parte dos países estão tendo redução da estimativa do quanto o PIB iria crescer. E, obviamente, isso também resvala nos Estados Unidos. Essa semana, houve uma notícia que o barril do petróleo estava a menos de $1. Não sei se vocês viram isso. Então, é uma consequência do que está acontecendo no mundo. É claro, as economias serão afetadas. Houve um outro relato também da redução do PIB dos Estados Unidos. Isso vai acontecer não apenas nos Estados Unidos, mas em diversos países. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: as contradições existentes nos Estados Unidos independem dos momentos de crise. Porque momentos de crise, obviamente, qualquer país que passa por uma crise, ele tem seus problemas internos, sociais, econômicos e diversos. Mas o que eu estou querendo falar sobre os Estados Unidos, como outros países também, é que há uma persistência de um processo de desigualdade social. Tá bem? Por exemplo, nessa onda aí que nós vimos nos últimos dias, houve um relato do aumento do pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Tá? Então, eu quero que vocês entendam esse país não apenas como a terra dos sonhos. Não quero que vocês lembrem apenas do American Way of Life. Não quero apenas que vocês lembrem dos aspectos positivos, mas que vocês também entendam as contradições. E acredito que vai ficar muito mais tranquilo e fácil de entender essas contradições existentes nos Estados Unidos se nós fizermos essa remontagem histórica dessa hiperpotência. Então, nesse resumo, eu inicio ele com um autor que eu gosto muito. Ele tem uma leitura muito fácil, assim, nos textos dele, que é o José Luiz Fiori. Num texto dele, num livro chamado Poder Global, ele diz assim, acompanhem comigo. Os Estados Unidos saíram da Guerra Fria na condição de hiperpotência vitoriosa no campo ideológico e econômico, e sem adversários geopolíticos capazes de concorrer no campo militar. Ou seja, ele está falando que após a Guerra Fria, os Estados Unidos saiu fortalecido porque o sistema político-econômico capitalista foi adotado por vários países, inclusive aqueles que até então eram socialistas, tá bem? E isso também contribuiu para o fortalecimento militar dos Estados Unidos, porque houve um desenvolvimento de armamentos nucleares nesse período da Guerra Fria. E ele continua dizendo o seguinte: resultado de uma estratégia continuada. Quando vocês receberem esse material, eu peço que vocês grifem essa parte. Se vocês forem imprimir, marquem com marca-texto. Se vocês forem deixar no computador, marquem com aquela espécie de marcador que tem no Word, tá? Que destaca. Quando ele fala que é um resultado de uma estratégia continuada. Tá? Esse crescimento dos Estados Unidos não foi aleatório. A passagem dos Estados Unidos de uma lógica colonialista para uma lógica de domínio econômico, militar e social e político do mundo foi um processo que foi resultado de uma estratégia continuada. Tá? Existiram planos para que os Estados Unidos alcançassem esse posto de hegemonia. Tudo bem? Então ele continua dizendo, resultado de uma estratégia continuada e consequente conquista do poder global, que se delineou no início do século XX e se expandiu depois da Segunda Guerra Mundial e alcançou seu pleno sucesso depois de 1991, quando os Estados Unidos chegaram mais perto do que nunca da possibilidade de constituição de um sistema imperial mundial. Esse trecho do Fiori, ele destaca um momento de aceleração desse desenvolvimento dos Estados Unidos. Mas hoje nós vamos falar de momentos até bem anteriores ao século XX, tá bom? É claro, a partir do século XX houve uma mudança na postura dos Estados Unidos, o que acelerou a sua postura de hegemonia. Mas existiam fatores muito anteriores que contribuíram até esse momento de chegar à Guerra Fria, tá bem? Eu só destaquei essa frase porque nós iniciamos as nossas aulas esse ano falando sobre a Guerra Fria, né? Então achei que fazia sentido. Então, os Estados Unidos, eles terminaram o século XX, iniciaram o século XXI na condição de maior potência mundial,
Potência no sentido econômico, Estados Unidos tem o maior PIB mundial, e aí PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de tudo que o país produz, seja produtos agrícolas, seja tecnologia, seja produtos industriais, enfim, serviços, tá? Por exemplo, quando você faz lá a sua assinatura da Netflix, isso entra para o PIB dos Estados Unidos, tá? É um serviço que está sendo ofertado por uma empresa estadunidense, então entra na soma do PIB, tá? Então, os Estados Unidos possuem, seríssimo, Manu, seríssimo, seríssimo. Então, os Estados Unidos possuem essa posição de potência econômica, por conta dessa ter o maior PIB mundial, mesmo com esse processo de queda, como eu falei, nessa época de coronavírus, segue sendo a principal potência econômica. É também potência militar, eu já tinha falado, né, principalmente no momento posterior à Segunda Guerra Mundial, principalmente à Guerra Fria, porque houve o desenvolvimento de armamentos nucleares. Potência tecnológica, com desenvolvimento de tecnologias, principalmente nos chamados tecnopolos. Vocês ouvem muito falar de tecnopolos quando estudam terceira revolução industrial. Tecnopolos, só dando um remember aí, é um centro de tecnologia que é voltado para P&D. P&D significa pesquisa e desenvolvimento, tá? Eu até coloquei isso aqui no resumo. P é de pesquisa e D é desenvolvimento. Basicamente, são núcleos de produção de alta tecnologia que surgiram nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que é uma área que fica ali na Califórnia e pega algumas cidades, cidade de Palo Alto, enfim, não vou destacar aqui a cidade, mas enfim, onde tem a sede de empresas de alta tecnologia, por exemplo, Yahoo, Apple, Facebook, Google e outras startups de tecnologia que não são tão conhecidas assim, tá bem? Então, são pontos do território que aglomeram a questão da pesquisa, tá bem? Ou seja, centros universitários, por exemplo, no Vale do Silício, próximo a essas empresas que eu falei, tem a Universidade de Stanford, tá bom? Então, une centros universitários, centros de pesquisas, a atividades de produção de alta tecnologia, tá bem? Então, pesquisa e desenvolvimento. E também os Estados Unidos é caracterizado como uma potência política, né? Visto o alto grau de interferência na vida política que ele possui em diversos países do mundo. Parece que quando tem assunto geopolítico, os Estados Unidos sempre arranjam uma forma de colocar o dedão dele lá. E isso aconteceu desde o início de formação dos Estados Unidos enquanto país. Vocês vão ver isso logo, logo, que eu vou explicar para vocês. Então, os Estados Unidos possuem essa grande interferência política no mundo, principalmente por ele ser considerado, ou melhor, por ele ser um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Não sei se vocês lembram que nós falávamos isso ano passado, sobre a ONU. O Conselho de Segurança, ele é... Tá bem, Felipe. Falei Filipão da internet aqui. O Conselho de Segurança da ONU é um órgão deliberativo que possui uma capacidade de manter ali o equilíbrio de forças do mundo. Ou seja, é o órgão responsável, é o mecanismo utilizado para manter a paz mundial. Então, os membros permanentes, basicamente, o Conselho de Segurança funciona da seguinte forma. Nós temos 5 membros permanentes, que são basicamente os vencedores da Segunda Guerra Mundial, mais China. Então, Reino Unido, França, Rússia, Estados Unidos e China, tá? São os membros permanentes, mais os 10 membros rotativos que são alternados de 2 em 2 anos. Só que apenas os membros efetivos, permanentes, têm poder de veto nas decisões. Então, vamos imaginar que todos os membros rotativos aceitaram a invasão, sei lá, de Israel, por exemplo, e 4 membros permanentes também. Mas os Estados Unidos falam, olha só, eu não aceito. Então, a invasão a Israel tem que ser barrado. Não pode acontecer porque os Estados Unidos vetou. E não é apenas porque os Estados Unidos vetou, tá? Qualquer membro permanente tem esse poder de veto em relação a qualquer tomada de decisão ali nesse Conselho de Segurança. João Vitor fala que os Estados Unidos também são uma potência. Sim, muito bem lembrado, João. Eu nem coloquei aqui, mas vocês
podem, com certeza, acrescentar no resumo de vocês. É uma potência cultural, no sentido da cultura estar espalhada no mundo todo. Sim, não sei se foi na turma de vocês que eu comentei isso, mas, basicamente, nós consumimos os mesmos produtos culturais. Então, se eu perguntar aqui para vocês quais séries vocês têm visto, quais músicas vocês têm ouvido, provavelmente aqui nós vamos encontrar algum ponto de interseção. Nós vamos encontrar coisas em comuns. Então, provavelmente nós já ouvimos alguma música da Dua Lipa, provavelmente já vimos algum trecho que seja sei lá, alguma série Stranger Things, enfim, coisas que são produzidas nos Estados Unidos e que acabam se espalhando por diversas partes do mundo. E a gente entra naquela ideia que nós já falávamos nas nossas aulas anteriores, de uma possibilidade de homogeneidade cultural, né? De, basicamente, nós consumimos o mesmo produto cultural ao redor do mundo, tá bem? Mas para entender como que os Estados Unidos se construíram enquanto potência nesses mais diversos aspectos, incluindo o aspecto cultural, como bem destacou o João, é importante nós entendermos que, somados a esses aspectos, o fator territorial também é fundamental para esse grande destaque dos Estados Unidos. Cara, assim, não sei você, gente, mas eu já me peguei algumas vezes pensando o seguinte. Cara, é muito louco pensar que um país que lá até o século XVIII era colônia se tornou o que é hoje. É muito louco. Não sei se vocês já pararam e falam, cara, que loucura, como é possível, né? Será que isso pode acontecer com o Brasil? Não sei se vocês já tiveram esse pensamento. A Manu me confirmou que sim, que bom. Eu pensei que eu fosse louca, só eu pensando isso. Mas, pois é, Manu, eu também duvido que o Brasil consiga isso. Porque, como eu havia falado no início, ok, Felipe quer me deixar pensando que eu sou doida. Porque, Felipe, eu não penso isso não, mano. Ok. Pegando isso que a Manu falou, duvido em relação ao Brasil, eu também duvido. Porque, como eu havia dito no início, essa evolução dos Estados Unidos se deveu a uma prática orientada. Foi aquilo que eu pedi para vocês destacarem lá no início no texto do Fiore, né? Que houve uma elaboração para que os Estados Unidos se tornasse o que ele é hoje, tá bem? E no Brasil, todas as tentativas de organizar e de planejar a longo prazo, normalmente elas são postas abaixo. Normalmente, quando nós temos uma mudança de governança, o político que sucede o anterior, ele normalmente quer apagar todo e qualquer vestígio, plano do seu antecessor, ainda que seja algo super positivo. O que é uma loucura, não é? Bom dia, Suzana! O que é uma loucura, né? Mas é importante nós entendermos que houve essa orientação. Tranquilo? Então, falando dessa questão especificamente da expansão territorial estadunidense, percebam nesse mapa que eu coloco aqui no resumo para vocês o seguinte: o território estadunidense, que começa com uma pequena faixa terrestre localizada próxima ao Atlântico, se expandiu até chegar ao Oceano Pacífico. E claro, esse processo de expansão, que vocês veem muito bem na história, provavelmente já viram isso com a Jaque, né, essa marcha para o oeste, não foi um processo tranquilo, processo leve, principalmente para as populações indígenas, né? Então houve massacre, houve compra de territórios, mas também houve a invasão de muitos territórios. Eu já vou falar isso mais à frente com vocês. Então, essas 13 colônias que começam aqui nesse litoral oeste, ou melhor, leste, se expandem para o oeste a partir desse processo de compra e invasão de terras a custo do massacre de grande quantidade de indígenas. Esse processo de expansão, né, esse processo de consolidação do território estadunidense, eu falo brasileiro, fez com que os Estados Unidos se tornasse o que ele é hoje no sentido territorial. Ele é o quarto maior país do mundo no quesito extensão. Só perde para, nessa ordem, Rússia, Canadá e China, tá bem? Rússia, Canadá e China. E logo a seguir, Estados Unidos. E logo abaixo dos Estados Unidos tem o Brasil, como quinto maior país em extensão territorial. E aí você fala, Hannah, e daí extensão territorial? E daí que essa extensão territorial
foi fundamental para que esse território fosse dividido em áreas produtivas. Lembram das nossas aulas, uma das nossas primeiras aulas do ano passado, em que eu falava com vocês sobre os belts ou cinturões norte-americanos? Nós vamos voltar a falar disso talvez na aula que vem. Então, basicamente, a extensão territorial estadunidense permitiu essa divisão produtiva e contribui também para o PIB. Tá bem? Então, as políticas externas adotadas pelos Estados Unidos ao longo dos anos, desde o seu processo de independência, né, o feriado que é muito comemorado nos Estados Unidos, que é o 4 de julho de 1977, foram os pilares de seu poder hegemônico atual. Então, essa construção que eu falei com vocês já umas 3, 4 vezes na aula de hoje aqui, foi um processo que começou desde lá da independência das 13 colônias. Tá bem? Então, as 13 colônias se tornaram independentes do poder da Grã-Bretanha e, com isso, foram adotadas algumas políticas externas, ou seja, no dicionário, no linguajar geopolítico, no linguajar quem pretende fazer relações internacionais, quando nós falamos em políticas externas, nós estamos falando no posicionamento dos Estados Unidos em relação aos demais países. E aí vocês vão compreender e vão analisar junto aqui comigo que essa política externa ou essas políticas externas adotadas pelos Estados Unidos, inicialmente foi uma política isolacionista, ou seja, inicialmente se afastar principalmente da interferência que a Europa possuía na América, tá bem? Mas posteriormente, após o século XX, os Estados Unidos adotam uma postura já mais violenta ou agressiva, tá bem? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a doutrina Monroe, porque daqui a pouco a nossa aula vai terminar aqui e não vou conseguir falar sobre tudo, mas eu continuo na aula que vem. Então, a doutrina Monroe, acompanhe comigo, é uma política externa isolacionista que foi estabelecida em 1823 pelo presidente James Monroe. O objetivo principal desta política era afastar qualquer influência ou atuação direta dos países europeus, faltou um S aqui, sobre o continente americano após as guerras napoleônicas, principalmente o desejo europeu de retomar o processo de colonização. Eu não vou me aprofundar nas questões muito históricas e datas, o que foram as guerras napoleônicas, porque senão se torna um repeteco do que vocês já aprenderam em história. E também não é esse o objetivo na nossa aula aqui de geografia, né? Mas eu quero que vocês compreendam e relembrem aí das aulas de história o seguinte: após as guerras napoleônicas, surgiu o que nós chamamos de Santa Aliança. Santa Aliança, basicamente, foi um desejo de alguns países em recuperar o domínio sobre as suas antigas colônias. Lembrem que o domínio europeu sobre a América começou lá por volta do século XV e XVI com as grandes navegações. Tá bem? E perdurou até mais ou menos o século XVIII, onde começou a eclodir uma série de processos de independência na América, iniciado pelos Estados Unidos, tá bem? Os Estados Unidos foi o primeiro país da América a alcançar a independência. Eu acho que isso também, o fato dos Estados Unidos ter se tornado o primeiro país da América a se tornar independente de uma potência europeia, fez com que os Estados Unidos assumisse para si mesmo uma postura de irmão mais velho, uma postura de, caraca, eu preciso defender os meus irmãos mais novos. Só que os Estados Unidos levou isso muito a ferro e fogo, né? Ele defendeu seu irmão mais velho, seus irmãos mais novos dos inimigos europeus, mas submeteu seus irmãos mais novos aos seus interesses. Tá? Imagine, se você tem um irmão mais novo, eu não sei, porque eu sou, no caso, a irmã mais nova. E minha irmã, graças a Deus, minha irmã mais velha, sempre foi muito tranquilinha. Mas eu sei que tem irmãos mais velhos que abusam. Abusam no sentido de defende o seu irmão mais novo de qualquer pessoa. Se fizer alguma coisa com o seu irmão, você defende com unhas e dentes. Mas você, de vez em quando, também obriga seu irmão a fazer uns favores para você. Arrumar o seu quarto, lavar a louça no seu lugar. Tô brincando, tá, gente? Mas é só para exemplificar o papel dos Estados Unidos aí como irmão mais velho, tá?
Então, a primeira política adotada pelos Estados Unidos foi essa doutrina Monroe em 1823, em que os Estados Unidos tinham por objetivo afastar qualquer possibilidade de retorno da interferência europeia sobre o continente americano. O lema principal dessa doutrina era chamada América para os Americanos. E ela levantou um questionamento. Quando você ouve a frase América para os Americanos, você pode entender de duas formas. Se a doutrina era um aviso para que se respeitasse a autonomia dos países americanos, ou um aviso indireto das intenções intervencionistas dos Estados Unidos. Ou seja, quando eu ouço o lema América para os Americanos, eu posso entender das duas formas. Que, opa, os Estados Unidos falam o seguinte para a Europa: Europa, a América pertence aos americanos, ou seja, deixa cada país americano se organizar por si só. Ou entender de uma outra forma, que a América, o continente americano, pertence aos americanos no sentido de no sentido de estadunidenses, americanos aí no sentido de estadunidenses, tá bem? Por isso que eu tenho às vezes um pouco de cuidado de diferenciar o que é americano do que é estadunidense, tá bem? E aí eu vou continuar falando isso com vocês na nossa... Não, acho que dá tempo de eu terminar aqui sobre a doutrina Monroe. Tem que ser muito rápido, mas acho que dá tempo. Então, essa doutrina Monroe, ela contribuiu para a independência do continente americano, porque afastou essa influência dos europeus, mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos eles preservaram seus futuros interesses na região. Meio que envolveu aqui com o braço América. Ninguém toca na América, a América é minha. Tá bem? É isso. Deixa eu ler aqui o chat. Ajudou o irmão mais novo na expectativa de ganhar prestígio pessoal. Pois é, Bruno, acho que é uma boa compreensão do que é esse momento. Parem de falar assim dos meus Estados Unidos, ele não era mal. Não era não. Os caras destroem a própria morte, ok. Tranquilo, gente, até aí. Show de... Na aula que vem, eu falo com vocês sobre a doutrina Monroe, ou melhor, sobre o Destino Manifesto e sobre a mudança de postura dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deixa de ser isolacionista a partir do século XX. E aí a gente consegue entender um pouco mais do que os Estados Unidos é hoje, tá bem? Queridos, enviarei isso na Agenda Edu, mas antes de tudo farei chamada. Uhul! Agora, deixa eu parar de compartilhar a tela. Terminar a gravação.